Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu tenho como tema uma mãe em aflição. Antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, temos também o culto voltado para a oração. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus e no domingo em 3 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras, às 17 e às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Portanto, fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre uma mãe em aflição e eu acredito que as mães, por via de regra, elas sofrem muito mais do que o pai quando o filho está com um problema. Seja o problema físico, emocional, espiritual, de qualquer ordem, a mãe sofre muito mais. E o texto que eu tenho aqui em mãos, que encontra em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, fala de uma mãe em desespero, uma mãe aflita, porque a sua filha estava com um demônio nela. E isso levou essa mulher a procurar Jesus. Eu quero ler essa narrativa, que eu julgo ser muito interessante dentro disso que eu quero expor nesse momento a você. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis com a mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Esse texto que eu acabo de ler é muito interessante e mostra, revela a situação desesperadora de uma mãe que tinha uma filha com um problema. E este problema levou ela a procurar Jesus. E eu quero pensar com você nesse tempo que eu tenho aqui, a partir do verso 22, que assim: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Primeira coisa que eu quero destacar neste versículo 22 é que esta mulher identificou o problema. Ela descobriu que a sua filha não tinha problema de baixa autoestima, não era um problema mental, não era um problema relacional, não era um problema físico. Ela descobriu que tinha uma força sobrenatural agindo na filha da sua filha e que aquilo trazia o tormento. Quando nós pensamos sobre isto, sobre o aspecto dos diversos problemas que podem nos afetar,
E quando nós saímos ou buscamos uma solução, se não diagnosticar o problema, fatalmente nós não vamos ter a resolução. Mas quando encontramos o que é o pivô, a raiz do problema, já facilita bastante. Então essa mulher, a primeira coisa nesse versículo que eu estou destacando, que ela identificou o problema. O segundo, ainda neste versículo, que eu quero dizer é o seguinte, que ela descobriu também quem podia resolver aquele problema. Ou seja, ela descobriu quem podia solucionar. Imagina alguém que está com a doença, e essa doença é letal, e ele não sabe, não diagnosticou, não descobriu o que é. Às vezes ele está tratando um sintoma apenas e não a causa. Então essa mulher ela descobriu o que era o sofrimento, ela descobriu o problema, a raiz do problema, e descobriu quem realmente podia resolver. Ainda nesse versículo 22, melhor dizendo, tem um outro detalhe que é muito interessante, que ela sabia da sua origem, após a palavra de Jesus, que Jesus dissera que ele veio, na sua agenda em primeiro lugar estavam os israelitas, ela sabia, mas ela não veio reivindicar direito, ela clamou por misericórdia. O que é misericórdia? Que vai além do direito. E ela falou assim: tem compaixão, tem misericórdia, socorre-me. Ainda nesse versículo 22, um outro detalhe que a gente pode observar, que ela sabia da urgência que tinha aquela situação. Ela não podia postergar aquilo mais. Uma vez que ela descobriu que Jesus estava ali e que aquele problema somente ele podia resolver, ela então estava disposta a fazer o que estava ao seu alcance para resolver o problema da sua filhinha, que estava com aquela força do mal sobre a vida dela. Então, o senso de urgência, nesse versículo 22, ela busca resolver isso. Um outro aspecto ainda nesse versículo 22, que é a empatia. Ela se coloca no lugar da sua filha. E ela então procura Jesus, porque ela sabia do drama, do sofrimento que aquilo acarretava a sua filha. Então essa empatia, que eu acho tão importante, que é se colocar no lugar do outro. Agora no verso 23 também tem um ensinamento importante, porque eu quero ainda ler, diz assim: ele porém não respondeu palavra, a barreira do silêncio de Deus. Quando nós clamamos a Deus, pedimos a Deus, e como nós lidamos com o silêncio de Deus, a barreira do silêncio, porque às vezes nós queremos que o Senhor nos atende imediatamente, e bom seria mesmo, né? Bom seria se nós tivéssemos os nossos pleitos, as nossas demandas atendido de imediato, mas nós sabemos que não é assim, as coisas não funcionam. O cronômetro de Deus não é o nosso cronômetro, ou seja, o relógio, né, o time de Deus, o tempo de Deus. E ela então lidou com essa barreira. Agora um outro aspecto, o obstáculo nesse versículo, que os discípulos chegaram e falaram, aproximaram de Jesus e falaram:
Jesus despede essa mulher vem atrás de nós. Existe um outro texto correlato que encontra em Marcos 7, que fala que ela vinha, e já estava dentro da casa, ou seja, parece que ela veio gritando caminho fora: filho de Davi, tem compaixão, até entrar dentro da casa, e ela não dava trégua, porque ela sabia da urgência. Os discípulos assim: despede essa mulher, ela está importunando, diz para ela sim ou não, se o Senhor vai atender, fala que sim, se não for, despede, afinal, ela está perturbando o ambiente, atrapalhando o ambiente. Mas louvado seja Deus, que nós encontramos aqui algo assim interessante, porque mesmo diante desta situação, no verso 25 fala que Jesus colocou que não podia atender, a priori, mas ela veio, adorou, porque quando alguém adora, ele não fica pedindo, ela veio e prostrou diante do Senhor Jesus, e depois ela expôs a sua situação: socorre-me. E Jesus foi veemente: eu não posso tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros. Ela falou assim: Senhor, eu sei disso, mas eu sei também que os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando essa mulher faz isso, fala isso, a humildade, a determinação, o desejo, a urgência, a resposta de Jesus foi essa: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E essa palavra, quem sabe para você que está a ponto de desistir, quem sabe você está na hora de jogar a toalha, não resolve, não adianta, eu estou esquecido. Não, se você perseverar, se você buscar, se você sabe que Deus, quem sabe é uma situação que o médico não pode resolver, o seu parente rico não pode resolver, o seu amigo não pode resolver, e eu estou dizendo aqui que Jesus é a solução. Ainda hoje, se você colocar a sua esperança nele, ele pode revolucionar e te dar uma resposta, porque ele é o Todo-Poderoso, e você não pode perdê-lo de vista quando a você é anunciado que Jesus tem resposta para você, mesmo que você seja como essa mulher, uma estrangeira, ou seja, como se fosse indigno, mas ele é misericordioso e cheio de compaixão. Com essas palavras eu quero encerrar, desafiando a você a perseverar, batendo nas portas do Senhor. Bendito Deus e Pai, a Ti a honra e a glória e o louvor. Eu te peço que esteja contemplando o desejo do coração desta pessoa. Tu és aquele que não faz discriminação. Assim como o Senhor atendeu essa mulher grega, atende esta pessoa que tem urgência no seu caso, na sua demanda. É a minha súplica em Cristo Jesus, aquele que tudo pode. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.